Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com uma gambiarra aqui em cima da mesa para poder mostrar para vocês a minha rosa do deserto. Tive que colocar aqui uns tijolos, um vaso de cerâmica invertido para poder levar a bacia para vocês visualizarem. Não sei se vocês estão vendo bem ela, porque hoje nós vamos bater um papo sobre rega. Afinal de contas, rosa do deserto gosta de água, né? O pessoal tem muita dúvida, muito medo sobre regar. Pessoal, se vocês repararem bem, eu estou suando, porque aqui eu estou gravando sem ar-condicionado, sem ventilador, sem nada. Estou com uma toalhinha aqui para me secar, porque em Mato Grosso, agora no mês de agosto, eu estou no quarto mês de período seco. Não chove há 4 meses, as temperaturas sempre na casa de 35 graus. Agora, cada dia que passa vai aumentando mais, até chegar nos 40, passa dos 40 em setembro. E aí lá no final de setembro, começo de outubro, volta a chover. Então tá escaldante aqui. Tanto é que a rosa do deserto também sente. A gente tem que usar a proteção para evitar a queimadura do sol. Tem o vídeo aí no canal também. Então não se preocupem se vocês verem eu me secando aqui, pessoal. Realmente tá bem difícil mesmo. O ar tá seco, a umidade tá em 20, 15%. Às vezes chega até ficar abaixo dos 10%. Então, pessoal, neste período seco, se você mora na região centro-oeste, parte do norte, nordeste, está passando por esse calor, ou você aí no sul, no sudeste, não sei quando você vai ver esse vídeo, pode ser lá em janeiro, quando é verão e é quente e seco também. Quando a rosa do deserto está nesse clima seco, você precisa regar com mais frequência. Não é 1, 2 vezes por semana não. Vou explicar por quê. Agora eu rego todos os dias o substrato. O calor e o ar seco é tão intenso que você molha de manhã, no final da tarde o vaso já está completamente seco. Esturrica, resseca. Então todos os dias, agora em agosto e setembro, eu rego as minhas rosas do deserto. Porque esse clima seco, esse calor, é o clima ideal para o quê? Ela tem um desenvolvimento maior, ela cresce mais. Mas para crescer, ela precisa de água. E ela só vai absorver nutrientes se tiver água, se tiver absorção de água. Num substrato seco, ela não vai absorver nada, ela vai absorver poeira. Então, a planta, para poder ingerir os nutrientes, eles são dissolvidos pela água. Então, quando ela absorve a água, ela também se alimenta com os nutrientes que estão no substrato. Então, se você não rega sua rosa do deserto no período seco, ela não vai absorver água, ela vai entender que tem menos recurso e ela vai crescer menos. Também, pessoal, a gente muitas vezes faz uma confusão. A gente acaba achando que esta rosa do deserto tem que ser tratada como uma rosa do deserto lá do deserto, do habitat natural, a rosa do deserto selvagem. Pessoal, isso é um grande equívoco. Quando você entra no Google e pesquisa fotos de rosa do deserto selvagem, estão lá aquelas fotos de plantas bonitas, grandes, parecendo árvore, toda florida. Claro, se eu sou fotógrafo, pessoal, e eu vou para o deserto, eu vou querer a melhor foto para vender, para fazer sucesso. Eu não vou fotografar uma rosa do deserto feia, que não esteja florida, que esteja ressecada por causa do sol, sem folhas. Quando você vai atrás dos botânicos, que são os profissionais que estudam as plantas, que vão conhecer o habitat delas, você vê fotos que são surpreendentes. Você não consegue distinguir o que é galho do que é pedra. Plantas sem vida, ressecadas, sem folhas. Dependendo da região, são 10 meses de seca. Outra coisa interessante, a rosa do deserto nativa geralmente não floresce o ano todo. Geralmente ela floresce por épocas. Justamente por isso, ela está em um clima que tem menos regime de água, tem menos nutrientes. Então ela tem o período certo de florescer. Já a rosa do deserto, quando ela está no clima ideal, com os cuidados ideais, ela floresce o ano todo, como é o caso das rosas do deserto domésticas que nós temos em casa. Também, pessoal, é muito interessante vocês notarem que hoje, em 2020, segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. A rosa do deserto na natureza, ela levou anos, décadas, centenas de anos para crescer. Algumas plantas são centenárias, porque o crescimento é lento, porque o solo é pobre, porque tem pouca água, então ela cresce pouco a cada ano. É esse o seu objetivo aí na sua casa?
ter uma rosa do deserto cuidada com uma rosa lá do habitat natural, lá da Oriente Médio ou da África? Não. Você quer uma planta que cresça mais, floresça mais, tenha um melhor desenvolvimento, porque é uma planta doméstica. Você vai cuidar melhor dela, porque você quer o melhor desenvolvimento. Então não dá para comparar as duas plantas. Outra coisa, já vi gente falando assim, mas rosa do deserto não exige tanto nutrientes, tanta adubação assim. É verdade, porque ela possui um caudex, uma reserva de líquidos e nutrientes. Só que, se você passar muitos meses sem adubar a sua rosa do deserto, o que vai acontecer? Ela vai usar toda essa reserva, vai usar a reserva do substrato, uma hora vai se esgotar, vão se esgotar esses nutrientes e ela muito provavelmente vai reduzir o crescimento e vai diminuir a floração. Então isso não é legal. Você esquecer uma ou outra vez de adubar a rosa do deserto realmente não vai causar aí nenhum grande estrago, nenhuma grande diferença. Mas se você pensar em tratar ela igual a rosa do deserto, você muito provavelmente vai levar vários anos para ter uma planta assim. Então, nem se sabe se a gente vai viver tanto tempo para ver uma planta com caudex gordinho, uma floração bonita. Então, os cuidados que a gente tem com a rosa do deserto em casa são mais intensos porque é o nosso objetivo, ter uma planta bem desenvolvida. Não dá para comparar com a planta lá do deserto. Não é a mesma coisa a planta doméstica com a planta da natureza. Então, esse caudex aqui, uma hora vai acabar os nutrientes e vai diminuir os nutrientes do vaso. E ela vai reduzir, então, a sua floração. Isso pode levar alguns meses, porque é uma reserva, mas uma hora vai se esgotar. Por isso que é importante você fazer as adubações de manutenção. Mas, voltando a falar da rega, pessoal, então, para ela absorver os nutrientes, é muito importante ter água. Então, no período seco, ela cresce mais, mas para isso você tem que regar mais vezes. Se você estiver no período chuvoso, não precisa regar. Se chover toda semana, 1, 2 vezes por semana, já é o suficiente. Porque no período chuvoso, o ar está úmido, então ela transpira menos. E aí vem uma curiosidade. Como será que as plantas fazem a água subir? Vamos pensar na sequoia, que é aquela maior árvore do mundo. Como será que a água sobe mais de 100 metros de altura? Pessoal, funciona assim. A água possui duas propriedades, que é a coesão e a adesão. A adesão é, por exemplo, quando você derruba a água em um tecido, um papel, ou no solo mesmo, você percebe que rapidamente ela se espalha? Pois é, a água tem essa propriedade de se espalhar com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a característica da coesão. O que significa isso? Quando você coloca duas gotinhas, uma perto da outra, elas acabam se atraindo, elas acabam se interligando. Então, a água atrai água. É como se fosse uma corrente. Uma gotinha vai puxando a outra e assim a água vai subindo. Mas, claro que só as propriedades da água não são suficientes para fazer ela subir na planta e chegar até o topo dos ápices. Raízes também ajudam nesse processo, porque elas vão fazer uma contração, como se fosse uma bomba, fazendo o líquido subir. E também, pessoal, a transpiração é fundamental para que a água suba. Então, se você está no período seco, parou de regar sua planta, ela vai absorver menos água, também porque ela vai transpirar menos. Quando ela transpira, ela abre os estômatos por ação do potássio, e quando ela abre os estômatos que estão nas folhas, acaba liberando grande quantidade de água, de umidade no ar. Isso vai criar uma instabilidade, um desequilíbrio, vai faltar água em cima e vai fazer a água subir. E a água subir é fundamental para a planta absorver nutrientes. Então não pode faltar água no período seco, porque a planta precisa transpirar. Se ela está no deserto, se ela está no período seco, ela vai entender, vai fechar mais os estômatos, vai liberar menos água, com isso sobe menos água, também porque o solo vai estar seco. Então é fundamental no período seco você aumentar a frequência de rega da sua rosa deserto para você aproveitar e ter um melhor desenvolvimento. Já no período chuvoso, como eu disse, aí você não tem que se preocupar. Então, pessoal, quando que você vai regar a sua rosa deserto? Muita gente tem dúvida quanto ao período certo do dia. O correto é você regar de manhã. Você rega de manhã
porque vai vir a luz solar, ela vai realizar a fotossíntese, vai transpirar, vai absorver a água, os nutrientes em maior quantidade do que quando você rega à noite. Porque à noite geralmente a temperatura cai, a umidade do ar aumenta, então ela transpira menos, com isso absorve menos água. Olha aí, é esse chuveirinho que vocês têm que usar nas suas rosas do deserto. Uma água fina, que não desfaz o substrato e sempre de preferência regar no começo da manhã para dar tempo da planta secar e o substrato também, para não ficar excesso de umidade no vaso. Olha que maravilha. Eu aqui na minha região achei na Casa Agropecuária, essa rã. Paguei R$33, se eu não me engano. Muito boa. E aí forma essa chuvinha fina. Você vai regar a sua planta à noite quando você for fazer as adubações líquidas, né, com o Pieders ou com o Forte Flores, né, o Forte Rosa do Deserto, que é mesmo produto. Você vai fazer essa rega sempre no final do dia para não ter perigo de queimar a planta, queimar as raízes. Aí você vai lá e dá uma regada antes no substrato para o adubo entrar com mais facilidade. Uma curiosidade, você sabia que o gás oxigênio liberado pelas plantas durante a fotossíntese não vem do dióxido de carbono, e sim da quebra das moléculas de água? Ou seja, parte do ar que nós respiramos já foi água um dia. Percebeu a importância da água para a manutenção da vida aqui na Terra, como nós conhecemos? Então, pessoal, é isso. Rosa do deserto gosta sim de água. Se você continuar pensando nela como a planta lá do deserto, vai levar anos para ela se desenvolver. Não é isso, pessoal. Isso é um grande equívoco. Esse pensamento está errado. Nós temos que entender que isso aqui é uma planta doméstica. Você não cria o seu cachorro como um lobo selvagem. Então, esta planta a gente quer extrair o melhor. A gente quer ter uma planta bonita. E para ter uma planta bonita, com crescimento o ano inteiro, no período seco eu tenho que regar mais. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Escreva aí nos comentários como é o clima da sua região, o que você está passando agora, quais as suas dúvidas relacionadas à rega. Também, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Também se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e me siga lá no Instagram, cristiano.rosadodeserto. E vamos comemorar o período seco, esse calor, porque para elas é maravilhoso. E vamos ajudá-las, porque são seres vivos como nós. Beleza, pessoal? É como eu sempre digo, até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!